Thay, então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu estou adorando te receber aqui hoje. Thay, é impossível a gente não falar desse momento, né? E eu Uhum, adorei ter você aqui para poder explorar a sua sabedoria para nos ajudar a entender um pouquinho melhor o futuro, se é que a gente consegue. uhum, Com essa crise, nós estamos vendo emergir um novo comportamento social, né? A maioria das pessoas foram forçadas a virar millennials na hora de consumir, porque muitas marcas, e não só no quesito moda, mas comida, alimento, remédio, passaram para o online, né? Então as pessoas foram uhum. forçadas a É a única consumir. forma, né, de consumir agora. Exato, exato. É. Na sua opinião, como isso afeta o próprio estilo e o consumo de moda? A brasileira estava muito acostumada a tocar na roupa, a experimentar, visitar a loja, fazia parte do nosso comportamento. Como que você acha que essa transformação vai afetar esse consumo? Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver uma solução para esse problema que a gente está vivendo, quando as lojas voltarem, com certeza vão existir cuidados sanitários. Eu andei conversando com algumas marcas e assistindo fora, então o que você prova tem que ficar, a roupa fica de quarentena. Eu não sei como que isso vai funcionar na prática, porque o estoque é finito. Então, se alguém prova e aí você tem que colocar a roupa de quarentena, né, dentro da loja, e chega um outro cliente que é aquela peça, mas só tem aquela que foi provada, realmente não vai ser Desafio. muito simples, vai ser um desafio, né? Nossa, Vamos ver como é que isso vai ser. Eu acho que a gente não tem muito fórmula ainda, não dá para saber como que vai ser, mas vai ter que adaptar sim. O provador vai limitar, eu sei que vão limitar pessoas dentro da loja, os provadores também vão ser higienizados o tempo todo, vai mudar o comportamento. Eu acho que algumas pessoas vão ter receio de provar sim, também. acho. Tá, e aí, aproveitando, na parte de criação de moda, você acha que, claro, como você disse, isso é uma coisa que a gente provavelmente vai ter por um período, né? Essas roupas adaptadas para esse novo estilo de vida e talvez depois a gente volte à nossa vida normal. Mas você acha que isso se traduz em novas tendências, por exemplo, como a gente falou, em calças que talvez não sejam tão justas, talvez em jaquetas que eu tenho um bolso prático para sair na rua Com nesse certeza, momento mais imediato, falando assim, né, nos com próximos certeza. meses. Não, com certeza altera. E quando eu falo que volta, volta transformado, não volta igual. Né? A gente, igual período pós-guerra, que as mulheres precisaram assumir postos de trabalho, e daí que veio calça, e aí que vieram roupas mais justas, com menos complicações e tal, e tá aí até hoje. Né? Então a gente tem essa mudança para roupas mais confortáveis, principalmente porque a questão do home office, ela não some. Né? Eu acho que, e tem inclusive muitas empresas que durante essa quarentena, esse isolamento social, descobriram que não era necessário ter um escritório e que Exato. funcionou muito bem e que já divulgaram, pena que eu não estou lembrando do nome agora, mas que já divulgaram que vão funcionar em esquema de home office. Então, e é muito mais inteligente, né? Óbvio que tem muitos trabalhos, muitas profissões que isso não é possível, mas para os que são possíveis, isso vai fazer total sentido. Então, isso permanece, tá? Sim. Então, acho que até quando a roupa volta para a rua, ela ainda vai atender esse conforto. Por que a gente precisa, né, ficar desconfortável? Não tem razão de ser. E então, ela vai ser, eu acredito que vai ser uma roupa mais híbrida, que funciona com mais conforto, mas que ela pode estar em todos os ambientes. Ela pode estar em casa trabalhando, eu posso estar na rua, né? E Que principalmente, eram até, né, desculpa te interromper, que eram até tendências que já vinham, talvez, mas que com a questão da crise, da quarentena, enfim, se uhum, acentuaram, né? sim, Porque a mulher, principalmente, já tinha essa coisa, eu preciso estar arrumada para o trabalho, mas talvez eu já saia do trabalho, eu já vá para outro uhum. lugar, então eu preciso A estar. vida dinâmica, a Exato. vida dinâmica atual já fazia isso. Tanto que quando veio o streetwear, por outros motivos, mas ele ficou e foi tão abraçado muito pelo conforto que ele traz, né? É uma roupa muito, muito confortável. E aí, falando também
de tendências, eu acho que elas reduzem, não é que vai sumir, isso não acaba, óbvio, mas a gente ganha mais espaço também para linhas mais limpas, visuais mais atemporais, por inúmeros motivos, né? Inicialmente, antes dessa pandemia acontecer, antes disso que a gente está vivendo ganhar força, a moda já vinha enfrentando uma crise própria. Né? A gente já tinha questionamentos sendo feitos sobre a indústria, do quanto que era sustentável a forma que era feita. Superprodução, uma quantidade absurda de roupas sendo produzidas e queimadas, consumindo, né, matéria-prima, poluindo na forma de fazer e ainda sendo destruídas no final. Esse estímulo de superconsumo, então tendências, coisas novas o tempo todo, estimulando que as pessoas comprem mais. Então isso já vinha sendo muito questionado. Algumas marcas de moda já tinham percebido isso, as mais antenadas, já estavam direcionando as coleções delas para linhas mais atemporais, para coisas mais versáteis, mas até de alguma maneira neutras, que você pudesse comprar e ficar o resto da vida com essas peças e não sentisse que elas ficassem datadas. Então, isso já vinha acontecendo. Então, de repente, você sofre uma crise dessas, onde você começa a rever valores, você começa a rever, né, prioridades, e que a roupa passa a ser segundo plano, porque ela passa, de uma certa maneira, né? Ser um pouco segundo plano. A gente tá ficando mais em casa, enfim. Isso ganha mais força. E aí também tem um outro ponto de crise econômica. Porque se o meu dinheiro não vai estar tão disponível para eu comprar tudo que eu queria, da forma que eu queria antes, eu faço melhores escolhas. Isso é positivo, tá? Porque está corroborando vários pontos importantes ao mesmo tempo. Então a gente tem a questão da poluição da indústria da moda, a gente tem que a indústria criativa também não aguenta mais criar, a gente tem a necessidade do conforto, a gente tem essa consciência coletiva, que eu não sei se você percebeu, mas as pessoas estão se informando mais, se importando mais com isso, então querendo fazer melhores escolhas. Aí a gente tem a questão de estilo pessoal acima de tendência, então tudo une para esse caminho. Né, de uma moda mais atemporal, mais perene, mais sustentável, menos poluente, menos agressiva e que faça sentido para o meu eu, como que eu me comunico, como que eu me represento perante o mundo. Consumo virou praticamente um ato político também, né, de representação. O que eu escolho é quem eu dou sou embaixadora. Né? Fugiu a palavra agora. De endossar aquela marca? Endosso aquela marca, entendeu? Então, eu vou endossar uma marca que tem os meus valores ou uma marca que tem valores completamente diferentes dos meus. Então, tem muita coisa acontecendo que é uma transformação geral muito importante. Sim. Né? E que a gente não consegue ver muito bem agora como é que isso vai se traduzir, porque a gente está no olho do furacão. Sim. Então, qualquer previsão que façam, desculpa, é uma estimativa, são cenários possíveis, né? Ninguém tem certeza de nada. Mas o que eu tenho visto é que existe sim uma transformação em curso. Não é de uma hora para outra, mas a gente vai colher positivamente resultados dessas transformações em algumas décadas. Tá. Né? Porque se está todo mundo mudando a cabeça, se está todo mundo exigindo mais, você acha que vai ter espaço para marcas que não levem isso em consideração? Não tem espaço para mais uma marca no mundo que não tem um propósito positivo, né? Que tem um propósito de mudança. Então, eu vejo assim, por mais que a gente esteja sofrendo agora, eu acho que é um sofrimento que a gente vai colher bons frutos no futuro. Thay, nós sabemos também, e acho que você conversou muito aqui hoje sobre isso, que a forma como estamos vestidas influencia diretamente a nossa postura, certo? Nós estamos muito mais dentro de casa e a tendência é que a gente fique, como a gente falou, até empresas decretando realmente o home office, mesmo após a pandemia. Então, a tendência é a gente talvez ficar por um período de tempo mais reclusos mesmo. E isso, muitas vezes, significa que a gente, sem querer, tende a ficar mais confortável e a ter uma preguiça de se arrumar.
né, de se trocar, ou eu tô aqui no vídeo de camisa, mas eu tô de chinelo, ou eu tô sem maquiagem porque eu coloquei um filtro, sei lá, enfim. Uhum. Como dosar conforto e motivação, não cair na tentação de não se arrumar. Eu queria que você falasse a importância disso, desse se arrumar mesmo estando dentro de casa. Não se arrumar, talvez para sair, mas esse se arrumar para estar bem. Isso é muito importante, porque quando a gente se arruma, a gente se prepara para trabalhar, o cérebro entende, ele troca, vira a chave, né? O cérebro entende que você está pronta para trabalhar, o seu comportamento muda, isso é cerebral, isso é comportamental mesmo, isso realmente acontece. Só que quando a gente fala de se arrumar, ninguém está falando para fazer uma super maquiagem. Gente, a gente está em casa, nem cabe, né? Eu até bati um papo super legal um tempo atrás sobre isso, escrevi um post no meu perfil sobre o ato de se arrumar e o quanto que isso muda a nossa atitude. A gente fica mais animado, a gente fica mais focado, e isso é bastante importante. Mas o que é se arrumar, né? É muito simples. É manter o cabelo penteado e organizado. Para mulheres, se for fazer uma maquiagem, eu falo, gente, todo mundo passa protetor solar, não passa? Quem não estiver passando tem que passar, porque olha o câncer, luz visível também faz mal para a pele, tá? Então passa. Vai dar um acabamentozinho mínimo. Tá ótimo, você vai se olhar no espelho, você vai se ver bem, isso faz bem pra gente, né? Não é só, além do que, a mensagem que você comunica pro outro é que você se preparou para estar ali. Você se importa, né? Se eu tô fazendo uma reunião, eu não gosto de fazer reunião com gente que tá descabelada. Sim. E não é por questão de julgamento, ai, que horror, tá descabelado. Assim, nossa, essa foi a atenção que você deu para lidar comigo? A gente tem essa sensação, né? E aí eu falo de questão de maquiagem, que é bacana a gente ressaltar pontos de comunicação. Para as mulheres, né, a gente fala, obviamente, passar um protetorzinho com uma corzinha, porque dá um acabamento, uniformiza a pele e tal, mas caprichar num rímel, passar um pouquinho de batom, uma cor assim muito simples, porque esses são pontos de comunicação. Eu olho nos seus olhos através da tela e eu vejo a sua boca para entender a sua mensagem. Então isso até na consultoria, a gente sempre toma cuidado com olhos e boca, porque são nossos pontos, o rosto é ponto de comunicação. Né? E aqui a gente está numa telinha, eu não tenho nem outra coisa para ver, eu só tenho meu tronco e minha cabeça. Né? Então, isso é bastante importante. Então, não é passar batom vermelho, a não ser que isso faça sentido para você de alguma maneira, mas uma corzinha, ressaltar os lábios para ressaltar a comunicação. E isso vai te motivar também, de uma certa maneira, você se sente mais... Me conta qual é a mulher que quando se vê bem no videozinho não gosta. A gente passa em frente ao espelho, a gente já para, né? Mas quem não gosta de se ver bem? Todo mundo. Bom, não é possível que você gosta de se ver assim, descabeladinho, sem maquiagem, olheira. Não, a gente quer ver o nosso melhor. Então isso estimula sim, né? A nossa autoestima, estimula o alto astral, a produtividade, é outro astral. Entendi. Então vale a pena, viu, gente? Eu tenho um videozinho, eu vou fazendo propaganda, jabá do meu, eu tenho um videozinho pronto em 5 minutos, lá no meu IGTV, falando da maquiagem de 5 minutos, eu juro, demora menos do que 5. Vamos todo mundo correr lá no Instagram da Thay para já ver, eu vou deixar marcado, claro. E aí, eu já vi, para falar a verdade, esse seu IGTV da maquiagem. Gostou? É que eu sou uma pessoa tão prática, eu tenho tanta preguiça de ficar gastando tempo fazendo as coisas, mas eu gosto do resultado. Que aí eu tive a ideia de fazer essa série pronta em 5 minutos por isso. Então, tudo que dá para ficar bom em 5 minutos são as minhas dicas dessa série.